Ok, vamos lá, eu me viro aqui. Então, gente, eu fiquei muito encantada com a ideia do Thiago de trazer uma obra. E aí, a primeira que me passou pela cabeça foi Mami. É um filme que eu assisti em 2019, mais ou menos. Fazia muito tempo, eu só tinha assistido uma vez o filme, nunca tinha reassistido. E é um filme que já naquela época tinha me movimentado muito. Assim, eu fiquei muito movimentada com a história, com essa realidade um tanto quanto distópica, com essa inconstância temporal assim que o filme traz, e a própria estética dele, a forma que ele é filmado, montado, que me deixou assim encantada. E o filme ele foi feito pelo Xavier Nolan, que é o diretor do filme, quando ele tinha 25 anos. É um diretor bastante novo. E a gente acompanha a história da Dai, da Diane Dai, que é uma mãe viúva. A gente acompanha o filho dela, que é um adolescente bastante intenso, que detém ali um diagnóstico que não fala muita coisa. E o filme ele se passa nesse Canadá, né, que é um ano após, é 2015, um ano após o filme, ao lançamento do filme, e ele abre com uma lei, né? Ele abre com uma lei falando que, a partir de eleições federais daquele ano, uma lei foi aplicada, permitindo que os pais institucionalizem os filhos que têm algum tipo de transtorno de comportamento, os pais têm alguma dificuldade na criação desses filhos, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista financeiro, e os pais podem internar no hospital público. E essa lei que abre o filme, né, ela reforça uma ideia de uma ameaça, uma ideia de uma vulnerabilidade que já vai permear o filme todo. E que a Diane, né, essa personagem principal ali, a Dai, ela está atrelada a essa lei de alguma forma. E apesar de ser essa lei que abre e que fecha o filme, né, a gente abre com o aviso dela e a gente abre com uma certa atuação dessa lei, né, fecha o filme com a atuação dela. A lei também é uma grande ausência, o filme todo, né? É um fragmento de uma história de uma mãe e de um filho, que essa função simbólica do nome do pai não operou a separação, né? E aí a gente acompanha uma relação violenta, ambivalente, uma relação erotizada. E como o Thiago, tu trouxe desde o começo, né? Não é a ideia que a teoria psicanalítica engula o filme, né? Mas é algo que fica tão, assim, vibrante no filme que fica um pouco difícil escapar. E aí a gente estava no grupo anterior falando, né, justamente dessa função simbólica do nome do pai, então fica um pouco difícil, assim. E aí, bom, né, o Dolan, ele tem a maternidade como centralidade na filmografia dele. Ele tende a trabalhar com personagens marginais, ele tende operar os filmes a partir de uma ausência, e nesse especificamente ele ainda trabalha com a linguagem também, que é algo que eu vou trazer um pouquinho depois. E aí ele bebe, eu peguei de todas as influências dele, eu peguei as influências que eu conhecia um pouquinho, que é o Almodóvar, que tem essa centralidade em personagens femininos, em uma estética vibrante, numa estética também marginal, e o Wong Kar-wai, que vai trabalhar a montagem dos filmes apelando para uma sensoridade, apelando para uma melancolia visual e com a sonoridade, algo muito presente, né, nos filmes. E aí eu peguei um recortezinho de uma frase do Dolan, que quando ele lançou o primeiro filme em 2009, que se chama Eu Matei Minha Mãe, ele trouxe que esse filme foi feito quando ele tinha 20 anos,
ele queria punir a mãe dele. E aí, 5 anos depois, ele faz Mummy numa tentativa de fazer a mãe se vingar dele. Então é interessante, porque é uma mãe construída para se vingar, de algum modo, né? E, bom, no próximo ponto, eu fui separando algumas imagens, depois a gente pode voltar para discutir elas aqui. A gente tem os 3 personagens, né, as 3 personagens do filme, que é a Dai, o Steve e a Kyla. Então, a gente vai ter 3 personagens que falam um francês um pouco marginalizado, né? Aí, Tiago, talvez tu pode me ajudar um pouquinho mais, né? Mas o que eu tenho de informação sobre o João, que é o que eles falam, é uma espécie de influência inglesa do francês, misturado com aspectos marginais, aspectos de gíria, tanto que nos primeiros minutos do filme, a Dai, ela é implicada ali pela mulher da instituição, falando se ela não sabe falar francês, é algo nesse sentido, assim, de uma questão. E a gente tem uma velocidade, uma intensidade de troca muito forte, o filme inteiro, muito intenso. Então, mãe e filho, eles se agridem, eles discutem, eles botam música alta, uma música que está sempre ali presente e que gera certa dificuldade, assim, de audição, de compreensão, até mesmo para gente que está lendo a legenda, né? Pelo menos para mim que está lendo a legenda, né? Houve momentos em que eu precisava retornar para entender o que estava acontecendo ali, né? O que eles estavam falando. E, bom, bem no comecinho, a Dai, ela acolhe o filho dela, tira o filho de uma instituição que ele estava ali paliativamente, porque ele taca fogo numa área daquela instituição, e a própria pessoa ali que administra fala para ela, ó, tu tem a lei, eu acho que tu deveria pensar nessa lei, institucionalizar teu filho, porque só porque a gente ama alguém não quer dizer que a gente pode salvar. E aí a mãe opta pela primeira opção, que é levar o filho para casa, né? Ela quer ter esse filho em casa e a gente, a partir dali, acompanha essa relação complexa entre os dois. O filho, o Steve, ele não ocupa ali para dar só um lugar de filho, né? A gente vai entendendo que ele faz parte de algo ali na própria estrutura da mãe e como se ele encarnasse algo que não se resolvesse, né? Como se ele encarnasse ali um lugar um tanto quanto fantasmático na mãe e dessa vida que ela leva, né? Dessa vida um tanto quanto marginal ali que a gente vai acompanhando. E no meio de uma briga entre os dois, bastante intensa, a gente tem a entrada da Kyla, que é essa vizinha que mora na frente deles, que é uma vizinha triste, uma vizinha gaga, que ela aparece para interromper, e ali no slide eu usei o termo respiro, né? Ela entra como se representasse aquilo que é impossível de falar entre os dois. E ela coloca um tempo. Os dois precisam respirar. O primeiro almoço, ali, o primeiro jantar, é extremamente desconcertante, porque eles fazem pergunta, ela não consegue responder, e eles precisam esperar, e em alguns momentos a voz deles sobressaem a voz da Kyla, mas a presença dela parece que estica um pouco esse tempo tão agitado, tão corrido que é construído entre mãe e filho. E ela assume um lugar nessa família, um lugar que a gente vai vendo que ela não consegue assumir na família dela, né? Nessa foto aqui anterior, a gente tem o marido dela e a filha dela sempre embaçados, sempre num lugar mais escuro, sempre sem algo que os unissem, né?
Em algum momento a gente vai ver que ela tem alguma questão com relação ao filho que não está mais ali. Eu lembro que a primeira vez eu tinha pensado que o filho tinha sido institucionalizado, a primeira vez que eu li, que ela tinha feito, né, aplicado essa lei, mas agora, para mim, fica evidente que a lei nem estava posta, né? 2 anos antes, assim, então essa não era uma opção, mas eu lembro que na primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei às voltas com isso, assim. E a Kyla também é uma oportunidade da mãe ali, do Steve, elaborar um pouquinho essa relação, elas conseguem ter algumas conversas, a Dai consegue botar em palavras o quanto ela acha o Steve violento, mas ao mesmo tempo ela tá feliz porque ele agora tá junto com ela e ele é tudo dela. Uma coisa que é importante salientar é que a Kyla, ela se ajusta, né? Ela tem alguns momentos em que ela barra o Steve, mas ela não barra o Steve com a mãe. Ela aceita que não existe uma distância entre os corpos do Steve, da mãe, né, da Dai. Então é interessante, assim, a personagem dela. Eu vou trazer ainda mais 3 pontos para a gente discutir um pouquinho da obra, um pouquinho a montagem do filme mesmo, um pouquinho sobre a maternidade, alguns aspectos ali que envolvem a institucionalização, a política do filme e a marginalização dos personagens, assim. A gente tem uma relação no filme bastante complexa entre os afetos e entre o tempo, que eu acho que foi uma das coisas que me encantou no filme, era a temporalidade dele, né? Então, existe uma melancolia que já é avisada desde o começo e noticiada pela cena de abertura do acidente ali, então tem uma fatalidade que ressoa o filme todo desde o começo, algo que caminha para uma fatalidade, e ao mesmo tempo um desejo da Dai, assim, de alcançar uma felicidade, né? Algo que está interditado, uma felicidade que não acontece de modo algum. Eu separei a cena que ela recebe a carta ali, das consequências desse desse fogo que o Steve coloca, e esse olhar dela, assim, foi muito marcante. Eu voltei várias e várias vezes, assim, para printar, para olhar de novo, porque é um olhar muito intenso quando ela lê a carta e ela percebe que aquele momento que ela estava tendo ali de certa felicidade não continuaria a acontecer, né? Foi interditado. O filme ele constrói essa melancolia com uma nostalgia que invade esse momento de 2015, onde a gente tem celular flip, onde a gente tem as músicas dos anos 90, onde a gente tem um CD, então tem algo assim que se confunde os anos 90, os anos 2000, o 2015, e isso agrega um pouquinho para essa melancolia visual. A gente tem a proporção quadrada do filme, né, que é esse enquadramento que reforça, né, uma certa claustrofobia, que reforça uma não conexão também entre os personagens, muitos momentos, então a gente só tem a cena, só aparece a Dai, depois só aparece o Steve. Alguns momentos, né, a gente tem os 3 numa mesma cena, e esses momentos em que a gente tem os 3 na mesma cena, eles são muito interessantes, porque eles normalmente acontecem em uma sequência que parece não se conectar muito na narrativa, que são os momentos em que eu botei aqui sequência de videoclipe, né? Como se houvesse uma suspensão da história e de repente a gente tem um clipe musical.
E aí a gente tem um clipe onde, nesse clipe, os personagens conseguem operar sem marcações... sem marcações marginalizadas, ou de caos, ou de agressividade. De repente, eles conseguem operar numa outra voz, né? E a música, ela é maravilhosa nesse filme, porque é o que os personagens escutam. É o CD que foi feito pelo pai do Steve, dado a eles antes dele falecer. E então a gente ouve o que os personagens ouvem, né? E aí a gente tem uso também dessas músicas nostálgicas, de música pop, uma coisa também que num filme, assim, tem dido para um cult, né? De repente a música é Celine Dion, é Oasis, e isso também me deixou muito movimentada, assim, no filme. Achei muito interessante ver que, enfim, de novo, são as músicas que os personagens ouvem. Não é para um deleite de quem está assistindo, mas sim para que os personagens possam viver a partir dessa experiência. E aí a gente tem um visual saturado, exagerado. Tiago, tu trouxe o exemplo da obra alemã, né? Anteriormente, eu esqueci o nome, System Crasher em inglês, né? Isso. Tradução em português, agora eu esqueci. Transtorno explosivo. Transtorno explosivo, que me É um chamou a diagnóstico. atenção quando eu abri a tela, que era uma personagem que usava uma roupa vibrante, né? Então a gente tem uma estética do exagero, do brilho, ao longo de toda a obra, que contrapõe uma vulnerabilidade também, né? A cena em que a Dai, ela vai assinar os papéis, ela tem um chaveiro, e o chaveiro tem um monte de coisa pendurada, e um monte de cor, e isso, de uma forma ou de outra, organiza a Dai nesse lugar, assim, de uma mãe que está em um lugar muito difícil, né, do ponto de vista social. E é isso, assim, a cena... Tem a cena da música da Celine Dion, onde os três personagens parecem ter encontrado uma voz ali, ter dançado. Tem depois a sequência de Oasis, que é maravilhosa, que também os personagens, eles ainda estão num conflito. O Steve joga as coisas no meio da rua, mas a mãe e a vizinha estão rindo, estão se divertindo. Enfim, é interessante, sim, que esses momentos existe uma abertura para uma liberdade, que é a palavra que o Steve usa, liberdade, mas que não resolve nenhum dos conflitos centrais dos personagens, né? E aí, continuando um pouquinho sobre a maternidade, a gente tem uma mãe que funciona como fonte de amor, mas também funciona como fonte de conflito. E é interessante porque é uma mãe que ela pode abandonar. A lei permite que ela abandone. E para mim, quando eu fui assistindo o filme, eu fui me deparando com uma possibilidade radical de separação. Não era algo de um talvez, ou de um período em que ele vai ficar. Não, de repente, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho, quando entra nessa instituição. Assim, é um medo que a lei poderia operar dessa forma, assim, em uma separação. E a questão é possível que isso aconteça? No final do filme, a gente ainda assiste um tempo onde isso operou. Essa mãe deixou de ser mãe? Né? Não sei, ela me parece que traz a todo momento que ela tem uma esperança. Mas não sei muito bem de que esperança ela está falando.
Se é uma esperança por ela, se é uma esperança pelo Steve. E aí a gente, né, tem as próprias discussões de cunho social, assim, de ser uma mãe sozinha, de ser uma mãe que apresenta uma outra maternidade possível, né? E a gente tem esse olhar que é procurado até no grupo que a gente estava antes, a gente estava falando um pouco disso, assim, na falta de não conseguir nos outros locais, assim. Aí eu coloquei ali outras duas cenas, a primeira quando o Steve está olhando o quadro do pai dele, e o olhar dele sobrepõe o olhar do pai, apaga o olhar do pai. E uma vez no comecinho, que é quando ele faz um gesto erótico para uma senhorinha no ponto de ônibus, assim, nesse intuito de chocar, nesse intuito de tentar buscar ali, talvez uma interdição, mas não tem, né? A velhinha só se ausenta ali. E ele faz o mesmo com a Kyla, com o seio da Kyla, quando ele toca, e de repente a Kyla vai para cima dele, literalmente para cima, porque derruba no chão, e dá uma bronca nele num nível aonde ele chega a urinar na Kyla, né? Fazer xixi nela, e um retorno, né, a um infantil, assim, a um filho que urina na mãe, um filho que enfim, não tem o controle do esfíncter ali, mas faz uma marca nela também. E aí, um pouquinho disso, assim, acho sobre a relação dos dois, né, a gente vê o filho ali como objeto da mãe, né, colocando, trazendo para a mãe que ninguém pode ajudar eles, que é só os dois, e que as outras pessoas que se danem, ele nega a existência dos outros, né? E a Daiane, num movimento de rir, numa movimentação, assim, de uma satisfação um tanto posta com relação a algumas dessas cenas. E não sei, o Steve responde com uma perversão quando ele faz esse movimento de chocar as outras pessoas. Eu peguei um trechozinho do Fink que a gente estava lendo, foi justamente antes do encontro, né? Que era abre aspas, assim, né? Vou encenar essa imposição forçada com alguém para que essa pessoa ocupe e que possa pronunciar a lei, né? Vou fazer essa encenação, assim, que transcende um limite para que essa pessoa possa operar a lei. Mas, de qualquer modo, tudo isso recebeu o diagnóstico de TDAH, né? Um diagnóstico que absolutamente não fala nada, o filme todo, mas que tenta explicar essa violência, essa relação entre violência e sexualidade, entre amor e ódio, esses impulsos, né, do personagem. Aí, lembrando, né, que a maternidade ali é mais do que um lugar social, né, mas é um lugar na construção subjetiva do Steve, e que esse olhar materno, ele pode ser acolhedor, ele pode ser invasivo, mas ele é sempre procurado pelo Steve, né, de querer ser visto, de querer ser validado, de querer ser amado, e ele também desafia esse olhar, assim, como se ele fosse testando se a mãe realmente vai abandonar ele em algum momento. Para além disso, a gente tem algumas questões do próprio contexto ficcional desse Canadá, que
enfim, questiona um pouco como que a sociedade vai lidar com essas pessoas que são agressivas, que são difíceis. A gente vai pensar um pouquinho o diagnóstico, porque é o diagnóstico que permite que ela faça isso, né? E aí a gente tem uma mãe sozinha, uma mãe sem recursos. Eu separei uma das únicas cenas ali que aparece o pai, que aparece essa família, um tanto quanto incompleta também, porque a Dai traz notícias de um momento muito difícil do ponto de vista financeiro dessa família anterior, né? E o Steve como uma representação, é isso que eu tentei pensar, assim, o que o Steve encarna para essa mãe, né? Um fracasso enquanto mãe, um fracasso enquanto mulher, um fracasso enquanto indivíduo dentro da sociedade, de não conseguir performar isso que é de um ideal. E a questão de como ser mãe sem essas garantias sociais, sem essas garantias simbólicas de uma maternidade idealizada, de uma pessoa com recurso financeiro, enfim. E no final, sem essas garantias, a DAI recorre à lei, né? A gente tem a lei sendo imposta ali, né? Sendo, na verdade, a DAI recorrendo, né? Mesmo, buscando alguma garantia para essa esperança que ela diz que ela tem. E aí, para fechar, a gente tem ainda esses aspectos que eu trouxe rapidamente da linguagem, né? E como o diretor ele consegue apontar o não ouvir, né? De duas pessoas que não são escutadas socialmente, através dos gritos, ele consegue recorrer à música, ele consegue recorrer até mesmo ao oposto, que é o silenciamento da Kyla, para dizer que existe um silenciamento ali do ponto de vista da classe, do ponto de vista psíquico, e também do ponto de vista do próprio idioma que ele escolhe para que os personagens falem. Uma forma, né, do francês que embora tendo uma leitura marginalizada, também nos últimos anos foi tido uma certa ascensão do ponto de vista da literatura, enfim, não conheço, mas vi autores ao longo da pesquisa que eu fui fazendo que foram se utilizando dessa forma de linguagem para poder construir os próprios romances, né? E aí hoje a gente já consegue ter um lugar um pouco descentralizado desse lugar marginal. Gente, é isso, tá? Era isso que eu queria trazer e expor, e aí a gente pode discutir, eu posso voltando para a gente, enfim, pegar um pouco os recursos de vídeo, de foto, assim, e é isso. E eu tô com o filme aberto aqui, caso a gente tenha que rever alguma cena, alguma coisa. Foi ótimo, Fernanda, foi muito bom mesmo. Acho que você contemplou tudo que eu gostaria que eu notei no filme e, enfim, foi muito bom, muito organizado. Realmente uma análise bem bacana mesmo. Eu não conheci o filme, a Fernanda, quando ela se propôs a apresentar gentilmente aqui, eu agradeço também, ela falou desse filme que eu conhecia por meio de um texto de um autor que eu estudei, que gosta desse filme, e esse filme estava na minha lista pessoal de filmes para ver um dia. Eu nunca vi. Quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, que língua essa mulher tá falando? Eu não fui pesquisar o que era Joalho. Na faculdade a gente tem, sei lá, 2 aulas sobre literatura do Canadá, tirando isso acabou. Eu não conhecia essa variante, que aparentemente é falada por trabalhadores da região do Quebec. Não dá para entender o que ela fala, na maior parte do tempo. Quando ela tenta falar... isso eu queria discutir. Não dá, porque, bom, né, não falo francês, então... depois que eu fui descobrir,
quando eu fui fazer as pesquisas, que não dá, que as pessoas que, né, falam francês, elas não conseguem entender tão bem. Não dá para entender. O filho, ele tem um acento estranho, mas dá para entender um pouco mais, mas ela é quase impossível de entender. Quando ela fala francês, essa variante, a gente realmente fica perdido, a gente reconhece algumas palavras, mas é engraçado, é muito engraçado de ouvir. Eu voltei no filme e falei, mas o que você está falando? O que é brilhante também, achei bem interessante. Sobre o filme, Fê, fora as coisas que você mencionou, eu estava falando com a Fernanda antes de a gente começar a gravar, e antes acho que só estava eu, o Jonathan e a Fernanda aqui, falei do System Crasher, que é um transtorno explosivo, um diagnóstico e o nome de um filme, que tem uma temática parecida, o transtorno explosivo é um diagnóstico para essas pessoas que têm isso que a gente poderia chamar de explosão de raiva, de temperamento, de repente elas... E o filme tem coisas parecidas com Mommy, porque ela ataca outras crianças, começa a jogar tudo, com risco de, enfim, de realmente causar acidentes graves. E também nesse filme esse filme ele marca bem, primeiro, essa função do diagnóstico que oculta ou que impede a possibilidade de trabalhar com o sintoma, que está também no MOME, né? Você vê que o tipo de terapia que essas pessoas recebem, o que dá a entender, é uma coisa comportamental mesmo, de tentar... O foco está, por exemplo, na raiva, está em combater isso através de medicação, como a gente vê com o Steve no final do filme, né? Ele está todo dopado. Não fica, a Fernanda falou, é verdade. Eu fiquei em dúvida também, Fê. Eu também fiquei em dúvida quando eu vi o filme, porque tem um momento que ela fala, eles vão me medicar, não vão? E aí eu fiquei em dúvida, no lugar onde ele estava, ele tinha medicação ou não tinha? Mas depois eu fiquei com a impressão que não mesmo, como você ficou. Uma coisa que eu acho muito interessante, primeiro, que é esse mommy, né, que que vira o colarzinho, que é uma palavra extremamente infantil, que aí é um flerte com a capacidade dos psicanalistas de engolfar o filme com a teoria psicanalítica. Esse filme é um convite ao, ao lado mais perverso dos psicanalistas, de querer destrinchar aquilo. Peraí, que eu te mostro o que é o complexo de Édipo agora, né? É muito engraçado. E essa palavra mommy, né, que é muito engraçada, é de uma criança muito infantilizada, que é um traço que vai aparecer no Steve, tanto no sentido de uma certa espontaneidade, como também a parte que ele urina com medo, né, em si mesmo. Ele tem esse traço infantil que tem tudo a ver com esse complexo de Édipo mal resolvido, vamos dizer assim, que se dá no filme. Ele é muito sexualizado, né, o personagem. É interessante, eles usam muitos palavrões, né, o tempo todo. Tem um texto legal do Ferenczi, o psicanalista que era próximo do Freud, né, o braço esquerdo, que eu diria que era o Jung. Ele fala da função de gozo dos palavrões, né? Porque através do palavrão tem uma espécie de gozo, né? Os palavrões, eles fazem circular a sexualidade, né? É uma sexualidade que também é agressividade junto, né? Vem tudo junto, é gozo, né? Os palavrões, eles fazem circular o gozo. E o Steve tá o tempo todo, né? Tem situações absolutamente banais, ele começa a soltar um monte de palavrões, né? Então a sexualidade está envolvendo ele, mas é uma sexualidade infantilizada, né? Seria aquela perversão que o Freud fala nos 3 estudos, polimorfa, digamos assim, talvez, né? Quem sabe? A perversão polimorfa talvez fosse a perversão que a gente poderia usar para falar desse personagem. Tem uma cena que eu acho... Bom, tem muita coisa legal no filme, mas uma coisa que eu acho interessante é já a abertura do filme. No início dos anos 2000, surgiu uma tendência no cinema, que ainda está aí, que é o cinema de fluxo, que é esse trabalho com luzes e criação de atmosfera, visando uma espécie de suspensão lírica e contemplação. Só que o filme, como a Fernanda notou muito bem, ele alterna entre os momentos de contemplação com os momentos de corte do real, dá para dizer, né? É o real que corta. A cena de abertura, ela no varal, e de repente a gente vê a batida do carro, né? E o sangue, né? E aí vem o telefonema.
Então, o filme tem esse ritmo de uma espécie de lirismo, de beleza, é tudo muito luminoso, guardadas as proporções, eu vou falar isso, mas se falarem que eu falei, eu digo que é mentira. Tem essa coisa da luz me lembrou muito o pintor do século XVIII, do holandês, não, XVII, o Vermeer, né, ou Vermeer, depende de como vocês pronunciam. Tem um estudo sobre ele que fala que ele transformava situações banais em poesia através da luz, né? Então você tem aquele famoso quadro da leiteira, né? A moça que está colocando leite numa vasilha. E tem uma luz bonita entrando pela janela, né? E esse filme é todo luz, né? Ele é todo contemplação, é todo fluxo, mas há algo que impede que isso se instaure, né? Tem algo que precisa cortar. É muito interessante, é algo aí que não pode se permanecer. Bom, eu acho uma cena que eu acho muito interessante. Obrigado, Fê. Uma cena que eu acho muito interessante por muitos sentidos é quando ele canta Vivo per lei no karaokê. Vivo per lei, vivo por ela. Primeiro filme desperta um gatilho de saudosismo brega de lembrar do Andrea Bocelli cantando aquela música. No Brasil, famosa, para quem não conhece, por favor, precisa ver. Aquele momento de breguice que todos precisam compartilhar, que é o Andrea Bocelli cantando isso com a Sandy, né? Ele tocando piano, mas o que você escuta é um tecladinho desses meio. Um teclado, mas ele está tocando piano. O clipe é horrível. Mas tirando essa parte engraçada das músicas italianas no Brasil, que fez um sucesso tremendo, né? Vivo per lei, para quem foi atrás, significa vivo por ela. E ele fala isso voltado para a mãe, olhando para a mãe. Só que a mãe recusa o olhar. A mãe está entretida com o advogado. Isso é interessante. Para ele, é quase uma recusa. E, ao mesmo tempo, ele vê pessoas se agarrando, se tocando ali. Tem algo ali de uma forte... É uma demanda de amor endereçada para a mãe, de certa forma. O interessante é que na música do Andrea Bocelli, se vocês olharem a tradução, ao final é uma declaração de amor à música. Então, é um amor sublimado para a música. E nesse caso, não. Nesse caso, inclusive, a música é interrompida quando o Steve tem o que a gente poderia falar na psicanálise de uma passagem ao ato. Né? É interessante, porque a mãe recusa o olhar da mãe está voltado para o outro, a gente lembra das situações de Piana, né? A mãe existe para um outro, além de mim. Só que ele recusa isso, ele parte para cima de alguém nessa passagem ao ato, esse lance violento, ele quebra uma garrafa e direciona ao pescoço de uma pessoa. É muito interessante para falar de castração, nessa coisa de a mãe que não existe para ele e de repente ele ameaça violentar alguém cortando o pescoço da pessoa, né? Para quem E uma impossibilidade assim do Steve de direcionar para um outro lugar, né? Você diz, né? No caso, né? Seria para música, mas a garota que topa cantar com ele, ela é apagada ali nessa cena, né? Ele não percebe em nenhum momento que existe alguém que está de uma forma ou de outra olhando para ele, né? Isso é interessantíssimo, porque é aí que está o problema dessa relação edipiana dele, né? Realmente, né, ele voltado para esse grande. Essa mãe ainda ocupa um lugar de grande outro materno, né? Um lugar de amor e de ódio, né? De amor-ódio, para quem gostar desse trocadilho. Mas realmente, eu acho que isso é notável. Eu acho que, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa. Só lembrando trechos da música, o Vivo por Ela, dos versos que eles cantam, né? Ela me dá todo o amor que é necessário, é dito na música. Como dói quando ela me falta. E ele fala isso olhando para a mãe, fica extremamente transtornado quando ela não retorna o olhar. Essa demanda de amor não tem o endereçamento. E é o que você disse, né? Na relação maternal, ele volta para essa mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou encerrar meu comentário, uma pulsão, é um gozo que, às vezes, tem uma certa beleza, por exemplo, quando ele está jogando as frutas, andando com o carrinho, tem a questão de quando ele está girando um carrinho do supermercado.
E quando ele abre, não, que essa cena é genial, que o olhar é limitado pela proporção da tela de 1 por 1, só que é muito interessante isso. Tem uma hora que os olhos se acostumam com isso, com esse corte da cena. Aí quando abre, isso causa uma sensação visual, e ele abre para a gente, né? Então ele tem uma espécie de energia, assim, que não só é vista pelo aspecto negativo, mas um tipo de energia que não de pulsão que não é sublimada, né? Não é sublimada. Depois volta de novo o real volta de novo, né? Ele não consegue escrever de outra maneira, né? Essas pulsões, digamos assim, né? Pensando na ideia de sublimação da psicanálise. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para comentar. Depois eu comento mais alguma coisa, mas por enquanto é isso. Ouvidos demais. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão de um diagnóstico de TDAH, sabe? Da ideia de um TDAH, porque ao mesmo tempo que isso vem num momento em que muitas pessoas estão, né, fazendo avaliações ou se autodiagnosticando ou tendo diagnósticos, enfim. Eu acho que é laudo que fala, acho que não é diagnóstico, né? Eu não tenho certeza qual é o termo correto na psicologia. Mas, por outro lado, me parece... eu fiquei pensando, porque assim, pelo que eu vejo, assim, no meu dia a dia de sala de aula, né, com os alunos que têm um laudo de TDAH, digamos assim, eles não são necessariamente agressivos, assim, né? Então, me parece que a gente tem ali algo que é para explicar, mas não explica, né? Eu fiquei um pouco com essa sensação, e claro, daí o que eu vou falar agora, eu estou trazendo a partir bastante, assim, um pouco das últimas vivências que eu tenho tido, assim, porque a gente está enfrentando algumas questões bastante complexas, assim, principalmente eu, com uma aluna borderline. E essas características dele me lembraram muito mais o borderline do que o TDAH. Eu fiquei pensando um pouco isso, eu queria saber o que vocês acham sobre isso, assim, porque eu não sou da área da psicologia, né? Mas acho que a Fernanda acho que o Jonathan também, né? E fiquei me questionando um pouco, assim, se vocês acham que faz algum sentido essa relação que eu fiquei pensando e talvez isso possa trazer alguma significatividade também no sentido de um diagnóstico que você tem ali simplesmente para que exista um diagnóstico, né? Para que ele possa ser institucionalizado, né? Eu não sei, o que vocês acham? Fê, eu não sei qual era o DSM, assim, eu não tenho tanto domínio com relação à cronologia dos DSMs para lembrar em 2014 qual que era o DSM em voga e tal. Mas esse incômodo com o diagnóstico, ele é mais possível ainda, porque é um diagnóstico que não fala nada mesmo, né? É um diagnóstico que não... Bom, do TDAH, a maioria das pessoas se relaciona com performance mesmo, né? Performance no trabalho, performance na escola, o que não, em nenhum momento se nomeia que é uma questão dele, né? E talvez, se o diagnóstico fosse, do ponto de vista psiquiátrico, muito mais próximo à sintomatologia realmente que ele tinha e tal, a gente poderia se apegar, correr o risco de se apegar ao diagnóstico, e eu acho que é isso que ele faz. Ele cria uma forma de imã reverso mesmo, sabe? Um negócio que afasta e tu fala, não faz sentido nenhum, não sei. Não sei o que o Jonathan acha. Eu achei essa fala incrível, né? Assim, essa interpretação de que
algo que afasta, né? Que não tem nada de fato a ver mesmo, né? Eu acho que você sintetizou bem, Fer, né, em relação a isso. Agora, do ponto de vista, assim, tentando trazer para o lado clínico, o Tiago falou uma coisa interessante, que seria assim, não que ele fale dessa forma, mas como operar com essa explosão, com esse sintoma, né? Talvez, do ponto de vista psicanalítico, isso, caso ele fosse a um atendimento analítico, do ponto de vista da psicanálise, enfim, isso talvez pudesse vir a ser questionado, ou seja, o sujeito poder questionar isso, né? Agora, do ponto de vista do DSM, uma análise que se faz fenomenológica mesmo, né? Dos sintomas, quanto tempo, então isso se enquadra aqui, ali, e que até mesmo você bem destacou, né? Mas parece que isso nem se enquadra no TDAH, né? Parece que é o que a psiquiatria chama de borderline. E a Fernanda traz assim, mas parece que a ideia, talvez, do diretor seja isso mesmo, de falar assim, não tem nada a ver, ou seja, esse diagnóstico é mais afastado do que qualquer coisa, né? Do que contribuir. Não sei, me parece que vai por esse lugar, assim. Pelo menos, eu não escorrego para uma leitura psiquiátrica, não só pelo meu percurso na psicanálise, mas também porque o próprio diagnóstico me afasta dessa leitura psiquiátrica, né? Já no começo, ele já não é importante, né? É interessante. Mas você falou uma coisa que é Ele importante. não é importante, mas é o que sela essa institucionalização, que era isso que eu estava pensando, porque isso que sela essa institucionalização, se a gente fosse olhar por esse olhar, né, que vocês estão chamando de um olhar mais psiquiátrico, isso que sela é deslocado, né? Ele não justifica. É como se ao final você não tivesse uma justificativa para aquilo. Nem essa justificativa que é a justificativa que eles alegam que seria a justificativa. Né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu trouxe essa questão do borderline porque a gente teve uma formação sobre isso e me parece... Eu fiquei um pouco com a impressão, porque isso que eu falei, pode ser que é porque eu acabei tendo mais contato em virtude dessa relação com a aluna, mas se a gente olhar para as características, parece que esse deslocamento ele foi propositalmente construído, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão de que talvez alguém que tenha alguma ideia sobre essas duas possibilidades, digamos assim, possa ver esse deslocamento como algo proposital, justamente para indicar essa falta de justificativa, essa institucionalização que ela não... que ela deixa para a gente essa suspensão no sentido dessas questões institucionais mesmo, né? Que é a instituição que funciona a revelia daquilo que se vê, a revelia daquilo que acontece na sociedade ou com o indivíduo, enfim, né? Você falando me lembrou do outro filme, O Bicho de Sete Cabeças. Já assistiu, Fernando, pessoal? O rapaz, ele começa ali, de uma maneira ou de outra, a fumar maconha e o pai interna ele num lugar psiquiátrico, né? Assim, tentando dar um spoiler. Sem querer dar um spoiler, já dando, né? Mas, enfim, ali, ao invés desse lugar ser um lugar de tratamento, vamos dizer assim, ele acaba adoecendo mais nesse lugar, né? Adoecendo nesse lugar, né? Também não sei qual é a função dessa institucionalização. Se é essa a sua questão, né, Fernando? Não sei. No sentido de que, vocês colocam um diagnóstico para se internar, né? Porque é a partir do diagnóstico que se leva a essa institucionalização. Mas qual a função dessa institucionalização? O que essa institucionalização responde? É mais ou menos isso a pergunta? Não, eu estou colocando mais no sentido dessa questão de como que acontece essa ruptura, né? Como que acontece a ruptura da relação dos dois, né? Tá. Entende? Porque essa ruptura acontece por algo
que quando você pensa assim, esse sujeito ele vai ser institucionalizado, ele tem um diagnóstico de TDAH, você tem uma coisa ali com um caráter, com algo que tem uma cara de científico, digamos assim, uma cara de nós fizemos esse diagnóstico, então ele precisa ser institucionalizado porque ele tem uma questão. Só que essa questão que ele tem não é a questão que ele tem, né? Então, parece que esse deslocamento ele é significativo, é isso que eu quero dizer. A forma como essa ruptura acontece, o porquê da ruptura, essa institucionalização como algo que mas não é. A justificativa que se usa para essa institucionalização, ela não tem fundamento. Eu esqueci o nome do livro agora, esse livro do Lattes Fipe, que tem o Christian, tem o Vladimir, tem o Nelson, e é esse sobre a gestão do sofrimento psíquico. Em algum momento, isso também em apresentações, eles falam que esses sintomas eles são, digamos assim, gestionalizados quando eles interferem na capacidade do sujeito de trabalhar, na reprodução do trabalho, né? Então, por exemplo, se você tem um tipo de algo que poderia ser diagnosticado como ansiedade, mas isso faz com que você trabalhe exaustivamente, que isso permita uma identificação com o espaço de trabalho e uma produtividade, isso não é um problema. O problema é quando o sujeito rompe com a cadeia da reprodução do trabalho, né? Tem isso, eu acho que isso é um fator. Tem o fator também da medicalização, né? É interessante, a gente tem um sintoma contraditório, a gente se passou da luta contra as instituições psiquiátricas, né? E aí se combateu, né, a internação psiquiátrica, mas isso gerou um fenômeno que ninguém estava esperando, que era o capitalismo conseguiu se apropriar através da medicalização. A pessoa não é mais internada, mas ela toma uma quantidade de medicamentos que ela não pensa mais, né? E isso não só torna esse sujeito silencioso, né, digamos assim, um corpo dócil, como diria Foucault, como também impede até a continuidade de tratamento, por exemplo. Quando você vai atender alguém que toma muita medicalização na psicanálise, é quase impossível, a pessoa não associa, a pessoa ela é avoada, ela não consegue. Então, tem uma série de problemas que veio com a medicalização, mas ela veio no signo de algo positivo, né? Que a gente vai acabar com as internações. E aí você aprisiona a pessoa dentro de si mesma, digamos assim. E é isso, né? Eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga que trabalha numa instituição, uma escola particular de elite, e ela disse assim que parece que cada turma, metade dos alunos são diagnosticados, né? Tem um laudo médico, né? E está se tornando cada vez mais forte, né? Outra coisa interessante que esse trabalho do Lattes Fipe também comenta em mais de um local é que você deixa de procurar a origem desses sintomas como sociais, né? E você transforma eles numa gestionalização que silencia os sujeitos. Os sujeitos ficam totalmente silenciados. Tem uma coisa também bem interessante, uma das pessoas, não é o criador, mas é um dos criadores do diagnóstico de TDAH, ele deu uma entrevista para o Spiegel, para o jornal alemão, faz muito tempo, e ele disse que ele achava que o diagnóstico de TDAH, do qual ele participou dos estudos, existia, mas ele estava sendo super inflado. Ele fala isso na entrevista. Ele fala que agora os pais conseguem se eximir da questão do ambiente da criança, da educação que eles estão dando para a criança, e estão culpando algo externo, que tipo, tem esse TDAH, quase como se fosse algo externo ou algo genético. Eu não tenho participação no sintoma do meu filho. E aí ele fala que, na verdade, a maioria dos diagnósticos de TDAH, ele achava que se deviam a condições, ele fala ambientais, né? Ou seja, da criação. Sintomas que são históricos, né? Socialmente inscritos.
enfim, é uma questão enorme essa questão da diagnóstico, né? E como se é construído de uma forma que é difícil o sujeito não ser capturado por esse diagnóstico, porque para ele acessar políticas públicas, ele precisa do diagnóstico, para ele ter um professor auxiliar dentro da sala de aula, ele precisa de um diagnóstico, né? Para, enfim, ter um auxílio financeiro. E como se construiu dessa forma, né? Onde se precisa de um exercício intenso de elaboração subjetiva do sujeito para que ele se separe desse diagnóstico, que é colado a ele desde os 5, 6 anos de idade. Pensando ainda num diagnóstico de TDAH mesmo, né? Um diagnóstico que a gente pode agora expandir para os diagnósticos de autismo também, né? Do ponto de vista da infância. Porque essa metade dessa sala que comentou de diagnóstico, com certeza é uma grande parte TDAH, uma outra parcela autismo, e ainda sobra um pouquinho para transtorno opositor e ansiedade generalizada, né? Acho que eu queria acrescentar um ponto também, que não se trata, né, de uma demonização da medicação, no sentido assim, de que ela não preste para nada, ou seja, ela só é um dispositivo, um gadget de alienação. Né? Ela também pode vir a ser importante, né, depender do caso. Mas como o Tiago fala, que é muito interessante, que não que ela seja uma espécie de lobotomia, né, química, né? E não podemos nos esquecer que a lobotomia ganhou o prêmio Nobel, né? Então, na psiquiatria. Então, enfim, eu acho que é só isso que eu queria acrescentar, porque não se trata de dizer assim, não vamos mais usar medicação, né? Não, mas que se tenha uma responsabilidade com isso. É interessante também isso, né? Porque e essa é uma das grandes, um dos grandes brilhantismos do capitalismo, né? É porque esse diagnóstico ele se encaixa em algo que já está determinado lá, que a questão que a gente fala, os analistas sempre falam, e a gente sempre fala que o furo, né? A questão do real. Os sujeitos, eles vêm constantemente para análise com uma demanda digamos assim, uma demanda de reconhecimento de identidade. O diagnóstico, ele opera exatamente para a psicanálise lacaniana num lugar de uma falha estrutural, que é esse furo. Né? A gente tem quem eu sou, né? Essa pergunta básica, né? De repente, o sujeito recebe um diagnóstico que o reconhece, o coloca no lugar, e não só isso, dá acesso a direitos. Né? Tudo isso junto, vem um pacote todo, né? Assim, completo. Eu acho que pode ter, para algumas pessoas, uma relação com o início de um caminho para a própria subjetividade também. De tentar se compreender, de compreender quais são as suas dificuldades, e eu acho que como essa questão do diagnóstico ela está muito em alta, digamos assim, as pessoas acabam recorrendo a isso. Essa semana aconteceu isso, uma aluna ela foi bem mal na minha prova, e ela tem dificuldades de leitura, e ela disse para mim, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa, não tem como eu não ter alguma coisa. Né? E aí eu falei para ela, olha, eu acho que é assim que as coisas funcionam, vamos conversar. Eu indiquei, obviamente, ela para um setor da nossa instituição, que é o SAMA, que trabalha com dificuldades de aprendizagem em geral. Se necessário, eles fazem avaliação, mas enfim. Mas eu tenho percebido essa necessidade dos alunos de entender a sua dificuldade como algo que muitas vezes é externo a eles, né? Então, eu não tenho uma dificuldade, eu tenho uma condição que me leva a ter essa dificuldade, né? Então, é isso que tu falas, Thiago, eu vejo bastante acontecendo na prática, assim. Então, se eu não tenho atenção, não é porque
estou muito tempo no celular, é porque eu tenho TDAH. E as pessoas, muitas vezes, elas falam isso sem ter ideia, né, de quais implicações que teriam acontecido também no resto da vida delas se isso fosse fato, digamos assim, né? Então acho que essa questão ela tem ficado cada vez mais intensa, assim, pelo que eu tenho percebido, sabe? Não sei. Pelo menos na sala de aula, eu trabalho no ensino superior, né? Eu já comentei. É bastante forte isso, mas me marcou muito a fala dessa aluna, né? Que ela havia dito para mim que ela tinha alguma desconfiança, e depois da prova ela disse, não, eu tenho certeza, eu tenho que ter alguma coisa. Enfim. Contigo falando, né, enfim, nunca, não cheguei a esbarrar em ninguém falando sobre isso, assim, mas fico pensando se a gente pode construir, e aí a gente vai precisar de um certo simbólico para isso, uma era do pós-diagnóstico, sabe? Assim, se é possível, ou se é algo que veio efetivamente para se colar na nossa forma de ver o mundo, né? E, enfim, porque a vida vai acontecendo, ou se em algum momento vai se olhar para isso de um modo geral, né, de um modo global, a ponto de se questionar, assim mesmo. Porque, e quando isso vai acontecer, né? E isso acontece por quê? E aí esbarra no que o Tiago falou, é quando se deixar de produzir? É quando algo interromper a produção, o trabalho, e aí vai se questionar? Me parece, sim, que o que acontece? O diagnóstico, ele produz um sentido, né? Como você bem falou, né, Fernanda? E isso, de uma maneira ou de outra, faz o anteparo para uma angústia, pelo menos momentânea, né? E depois, né, o Freud vai chamar também, talvez isso que você está dizendo, de alguma forma, de ganho secundário, né? Agora, veja só, às vezes não, muitas vezes, vamos dizer assim, o sujeito ele busca, como o Thiago disse, um reconhecimento, né, uma demanda de amor ali, enfim, e que na análise com o analista vai até chegar um ponto dele questionar isso, né, vamos dizer assim, estou dizendo de uma maneira bem simplista, assim, aqui. Agora, veja, se o paciente ele vai até a clínica de um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, enfim, e ele solicita uma demanda de um diagnóstico, e o analista, então, trabalha para ofertar ou dar isso para ele, né? Talvez aí que seja a grande questão, porque talvez dizer também, ó, não sei, né? Precisa falar mais sobre isso. Porque às vezes a gente vê um diagnóstico feito em uma sessão, em um atendimento, né? Como que isso é possível? Né? E aí o sujeito aparece lá na clínica e fala, mas e aí? Eu estou vindo aqui e o que eu tenho? Ah, precisa falar mais, vamos falar mais sobre isso. Né? E aí ele vai voltando, e enquanto ele vai voltando, ele vai falando, e às vezes isso vai de alguma maneira... Bom, vou dizer assim, né? Por exemplo, essa pessoa que tem uma certa dificuldade de lidar com a angústia ali do não saber, ela começa a conseguir ter um pouco mais ela começa a olhar um pouco mais para isso e começa a se manter um pouco mais, então consegue estudar um pouco mais, consegue ter uma concentração um pouco melhor, e aí ela consegue tirar uma nota, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ela está falando sobre isso, não porque ela saiu com o diagnóstico da clínica, e aí quando ela vai mal lá, ela diz, olha, é meu TDAH, enfim, não sei se me fiz entender muito bem. Sim, Jonathan, e aí essa pessoa, ela pode elaborar uma outra questão que não passe por isso, né? E aí sim abrir para outras questões das quais fica colada a performance na escola, performance na universidade. Tem essa famosa colocação, né, que o Lacan retoma, né, que o neurótico não quer saber nada disso, né, e também isso, o diagnóstico, ele consegue tamponar
digamos, essa constituição estrutural, né, que é vazada, né, que é constituída em torno de um furo, né, assim. Isso ele responde a várias demandas, né, é uma peça para um quebra-cabeça que justifica tudo, né, e ele é baseado numa espécie de paradigma da imunologia, né, então a pessoa, ela não precisa se implicar no seu sintoma, né? Porque é uma condição genética, é uma coisa que, né, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Ela não se implica, né? É muito marcante. É interessante também, né? Voltando, até tocando no filme, que o filme coloca todas essas questões, porque os filmes, eles, como as obras de arte geral, eles são sintomas do seu tempo, né? Esse filme coloca essas questões todas, porque você vê, né, ele levanta tudo isso, não é porque a gente está enfiando essas questões do filme, é porque o filme, de fato, ele está enraizado nessas questões. Né, a gente está... E é interessante como a mãe, no filme, a mãe fala que ele piorou depois que o pai morreu, né? E que para a psicanálise poderia ser ali como essa função que essa função paterna que dá esse anteparo em relação ao desejo pela mãe, né? E ela fala, quando meu marido morreu, ele piorou bastante. E aí, incapaz de sustentar essa posição, né, ou fazer essa função paterna valer, se entrega isso para o institucional, né, que também é uma manobra bastante contemporânea, né, que a gente está vivendo. Tem um filósofo, eu não lembro agora qual é, mas que fala disso, né? A gente está numa situação que a gente se vê, de certa forma, de mãos atadas de resolver várias questões relativas, por exemplo, ao cuidado com as crianças, né? A educação das crianças. Então a gente tem que entregar para instituições, o menino faz judô para lidar com a energia dele, toma uma medicação para ir bem nos estudos, etc. E interessante, né? Como a instituição, ela é um tanto quanto óbvio, né? Mas quando tu citou o judô, eu fiquei pensando nisso, assim, né? Uma criança que não tem mais espaço de brincar, né? Ela vai para o judô, que é enfim, uma organização adulta, né? Ela tem regras lá, ela tem que respeitar as regras. Ela levanta na hora que ela levanta, ela senta na hora que ela senta, como uma escola. E aí sobra muito pouco espaço para essa criança testar a vida dela sem estar permeada por essas regras adultas, né? Sem fazer a brincadeira de uma suposição de adultez, porque ela está tendo que responder a essas regras. Então, ela não brinca mais de mercado, ela não brinca mais enfim, de médico, ela né? Ela não brinca mais de lutinha, onde ela, o irmão, os amigos, enfim, criem as próprias regras e os limites e vai testando o limite, retorna, e testa e retorna. Ela tem, né, essa instituição que diz para ela o que ela tem ou não que fazer. Nossa, Fer, você falou isso, eu me recordei, porque o Thiago também falou sobre uma instituição de ensino, acho que era particular, né, Thiago? Assim, financeiramente falando, quase uma burguesia. Eu tive, assim, um período que eu pude estar numa instituição assim, e essas crianças, elas têm uma rotina exaustiva. De manhã escola, depois inglês, depois natação, depois... que é tanta coisa para que elas façam, que o tempo realmente de brincadeira é pouco, né? De poder exercer ali Estou falando de um recorte, obviamente, né? E eu não sei se a gente podia até levar um pouco isso a pensar sobre o que o Giltran vai falar, né? Sobre a sociedade de desempenho, enfim, que é sempre preciso, né? Ter esse desempenho, enfim. E aí esses pais já colocam essas crianças desde muito cedo a tantas coisas para que se possa construir um adulto, sei lá, que possa performar isso que a sociedade pede, né? Esse modelo
de sociedade capitalista, né? Enfim, não sei, é um ponto também que me veio assim. Jonathan, esse ponto, ele me chama a atenção, assim, não como se ele esgotasse todas as questões sobre a infância e tal, mas é interessante, né? Porque você tem crianças com muito menos autonomia, podendo tomar as pequenas decisões, aquelas decisões que são escondidas dos pais, aquelas decisões que são do outro lado do muro, da casa, e elas perdem essa possibilidade, porque elas já, desde cedo, têm que responder a algo que nós, como adultos, vemos o quanto é nocivo, né? Que é responder a essas demandas sociais de performance, assim. E já começa muito cedo. E aí abdica-se de algumas, não sei, habilidades do sujeito que é lidar com a própria angústia, né? Que é lidar com o não saber sobre o outro, né? O que não se consegue, os furos narcísicos, nada disso permeia tão bem, assim, porque não se pode brincar. É aquela máxima de irmãos que brincam, sabe? De brinca de lutinha, né? Não é uma briga, mas é um brincar de lutinha, porque você vai testando alguma coisa nessa brincadeira. Você pode descarregar algo ali, né? E que não acontece tanto. Tem uma situação engraçada que uma vez uma escola dessas particulares de elite mesmo, assim, de elite burguesa paulista mesmo, que minha esposa trabalhava e ela dizia que as crianças tinham, sei lá, crianças pequenininhas, assim, em torno de acho que 5 ou 6 anos. Aula de natação, troca as crianças e tal. E aí passava meia hora, acabou a natação, e às vezes as crianças queriam ficar, e aí puxava as crianças, aí começava a chorar. Não, agora é dança, né? Então elas. E aí, que tipo de criança você está criando quando você fala para elas, não, é meia hora de natação, agora já tem que ter outra atividade. E aí minha esposa dizia que as professoras falavam, não, tem que fazer isso, senão elas cansam. Senão elas ficam entediadas. Mas assim, a experiência provava outra coisa, né? Que na verdade elas estavam essas crianças tão pequenas, elas eram orientadas que tinham que ser muitas atividades por dia e curto, né? Curto período. Ela também descreve que às vezes quando tinha um garoto que às vezes ele parava e ficava olhando uma joaninha, sabe? Ele parava lá e não ia embora. E aí os professores, fulano, para, o que você está fazendo, né? Para de ser besta, sei lá, vai para aula de natação, né? Então essa temporalidade infantil ela é cortada pela ideia de que um dia produtivo é um dia com várias atividades de curta e pouca concentração. Né? E aí que tipo de adulto, né, tá se fazendo quando você faz isso, né? Quando você impede que a criança fique ali admirando a Joaninha, né? Entra nesse sentido dessa demonização do tédio e da contemplação que hoje em dia a gente não. Que a gente está perdendo, né? Cada vez mais também com o advento do uso de telas, da tecnologia de maneira geral, né? Como se fazer nada fosse a pior coisa do mundo, tendo em vista a sociedade que a gente vive nos modos capitalistas, né? E aí entra nisso, em tudo que a gente está. Acho que amarra tudo, toda essa discussão, né? Sobre essa questão do diagnóstico, né? Sobre esses limites que a pessoa tem para lidar com suas próprias angústias. E principalmente sobre a solidão, né? Que é essa barreira que foi, esse muro que foi quebrado, destruído em relação a nós e aos outros, como que a gente se lida na solidão, né? Como que a gente consegue ficar sozinho num mundo que não é mais solitário, que não é mais, que é tudo conectado, né? E como se querer ficar sozinho e apreciar a solidão, apreciar o olhar de uma joaninha fosse patológico, fosse estranho, fosse o errado, né? E principalmente como isso é nocivo em relação às crianças, né? Andrei, quando estava falando, eu pensei assim nessa escola de elite, onde as crianças não podem ficar paradas,
e aonde você tem pais que corroboram para isso, dizendo, mas eu pago tanto, o que eu quero é que essa criança não fique parada, né? Essa retroalimentação, assim, desse ideal de performance ligado a eu pago, né? Eu pago para que minha criança seja X, Y, Z. Ou seja, não se implica nisso que você mesmo deseja para o seu filho, né? Que você fantasia que seu filho vai ser. Então, a coloco na instituição, porque tenho esperança que a instituição dê conta de produzir aquilo que eu desejo que o meu filho seja. E revela um furo também na capacidade dos cuidadores de hoje em dia de fornecerem essa educação, né? De colocar tudo isso na mão das instituições, se isentando da responsabilidade que advém da criação de um sujeito, né? E aí, como é mais fácil nisso, que até o que a Fernanda está falando, de colocar isso num diagnóstico, e não olhar para si, pro que você está fazendo na questão do infantil ali, para ter gerado esse tipo de situação. E em vez disso, é só mais fácil falar assim, você tem TEA. E aí você vai ver a criança passa 8 horas por dia, em vez de estar brincando, em vez de estar socializando, em vez de estar apreciando coisas num celular ou numa TV. E aí a gente pode expandir isso para muitas coisas e a conversa seria infinita, né? Porque isso, que nem vocês falaram, é o sintoma do nosso tempo, né? É o que está acontecendo e é o que ao mesmo tempo acho que causa um pouco de esperança para nós que somos da área assim mais da saúde mental, né? Mas que também causa um pouco de desespero, né? Para onde que a gente vai em relação a isso, né? Em que pesquisas recentes mostram que o primeiro uso da IA hoje em dia está sendo para essa questão de terapia, que as pessoas estão usando a IA para ter esse tipo de acompanhamento com uma máquina, sabe? Que tem um modelo de resposta generativa, só que nem o nosso corretor automático faz, e como que as pessoas estão se relacionando com isso para ser um sinônimo de salvação, talvez, de cura, né? E é delicado, muito complexo. Muito bom, Andrei. Excelentes comentários. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Estamos chegando no nosso horário. Quem gostaria de acrescentar algo? Se ninguém for acrescentar, eu vou agradecer. Fala, Fernanda. Não, só queria pedir desculpa para a Fernanda e para o Jonathan. Eu dormi mais do que minha cama hoje, não consegui participar na primeira parte. E aí eu não justifiquei, mas queria pedir desculpa para você. Essa foi muito boa, dormi mais que minha cama. Foi. Mas que bom que está aqui, Fê. E a gente espera na semana que vem, né? Semana que vem eu acordo, gente, eu prometo. E, Thiago, queria agradecer muito a oportunidade, tá? De trazer a obra, da gente poder discutir ela. Fiquei muito feliz mesmo. Imagina, Fernanda, estão todos convidados, você pode voltar, pode trazer mais filmes. Acho que a proposta do seminário também não é só que eu fique falando aqui, mas essa troca é muito legal. Então, a apresentação foi ótima e, enfim, agradecer muito, Fernanda, pelos comentários, ao Jonathan, ao Andrei, ao Iago, à Fernanda. Agradecer a todos, foi excelente. Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau. Thiago.